Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo alimento que o Senhor proveu nesse dia para nós também, pela água que nós ainda temos em abundância no nosso país. E obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de nós estudarmos a tua palavra, estamos reunidos com os nossos irmãos. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que teu Santo e bom Espírito esteja conosco nesse instante, especialmente com o pastor Cristiano, que o Senhor possa usá-lo nesse momento. E que o teu Espírito também nos ajude a entender e compreender o assunto desta noite, e especialmente colocar em prática na nossa vida. Amém. Tudo Amém, isso Senhor. e também agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, o texto foi escolhido para essa noite. Pegue a sua Bíblia, né? É o texto de Lucas. Pegue a sua Bíblia. Lucas, capítulo 10. É um texto muito especial, significativo, né? Depois que o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir, Jesus lhes fez a seguinte advertência. Lucas, capítulo 10, verso 2. Vou pedir... Douglas, leia para a gente, faz favor. Do verso 2 até o verso... Vamos ler até o verso 4. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Interessante esse texto. Esses dias atrás eu estava lendo um livro do pastor Derek Morris. E o título do livro é A Oração Radical. E ele faz todo um estudo sobre esse capítulo. E ele apresenta ali muitos detalhes importantes. Primeiro detalhe é quando fala ali que a seara é grande. As multidões sempre estavam com Jesus. Ele estava junto com as multidões. Jesus, ele focou na multidão. A seara é grande. Seara aqui está falando das pessoas, né? As pessoas estão dispostas, estão abrindo o coração, estão dando um passo de fé. Então, o foco é ligado àquele contexto e o foco também é ligado ao fim dos tempos. Jesus, muitas vezes, ele apelou ali, ele falou sobre a redenção dos justos, ele falou sobre o fim dos tempos, ele falou sobre a importância de levar pessoas a Cristo. A importância de estar sempre tendo esse foco, né, na vida cristã. A gente tem que sempre ajustar o nosso foco, porque muitas vezes ali as pessoas querem pregar, mas não querem ser instrumentos de Deus. Querem apenas semear, mas cada um pode ser um conduto das bênçãos do Senhor e assim levar as boas novas. Quando você olha para o Evangelho, você vê ali que muitas pessoas, tanto no poço de Sicar, como também o que aconteceu na vida de Estevão, na vida de Saulo, todos eles muitas vezes tiveram pequenas respostas, mas depois tiveram também a oportunidade de grandes colheitas. A vida deles, nas mãos de Deus, acabou repercutindo em bênçãos, né? Vamos ler mais alguns textos? Vamos ler o texto ali de Atos, capítulo 22, verso 10. Elton, procure para a gente, faz favor. O livro de Atos, capítulo 22, verso 10. Então, Jesus, ele apresenta diante dos discípulos uma perspectiva radical. Então, Jesus fez uma oração radical e apresentou diante deles uma ênfase muito importante, muito significativa, que abençoou e atingiu a vida deles e também alcança e dá um foco especial para a igreja, para o povo de Deus. O que diz aí?
Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Então, Jesus sempre, quando teve contato com as pessoas ali, com esse foco missionário, sempre despertou algo neles que eles não percebiam, não viam, né? Quando você olha para Pedro, o foco de Pedro era pregar só para os judeus. E agora Jesus dá uma ênfase especial de pregar para os gentios também. Então, amigos, percebemos muito bem que Deus, ele nos tira de um ponto e nos leva para um ponto significativo. Então, o texto diz: a seara é grande, primeiro texto que lemos, a seara é grande, então tem serviço, tem trabalho. E o que mais precisamos, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando fala poucos trabalhadores, é porque temos poucos trabalhadores em atividades, poucas pessoas ali se envolvendo, poucas pessoas, e sabemos que a missão é grande. Jesus, quando subiu, estava subindo aos céus, os anjos estavam ali como testemunhas, e Jesus deu aquele foco na missão, né? Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batiza as pessoas. Então, Jesus estava ali falando sobre a necessidade de ter mais trabalhadores. Sabemos que para poder pregar o evangelho, um anjo só já resolveria o problema. Hoje mesmo eu estava falando com uma irmã ali no Itacolomi sobre esse sentido, né? Sobre a importância de levar a semente, a importância de pregar, de transmitir o evangelho. Então, Deus, ele quer usar você como instrumento do bem. Ele quer alcançar e quer te ajudar nesse processo de desenvolvimento. Uma pessoa que entregou hoje a vida a Jesus, batizou e vai passando o tempo, ele precisa se desenvolver. E a igreja, com a missão, ela caminha, né, e ela alcança os objetivos, e isso traz um brilho especial para a igreja, né? Quando fala os trabalhadores são poucos, porque tem poucos trabalhadores em atividades. Por quê? Porque alguns estão distraídos, trabalhadores distraídos pela sua própria força, correndo atrás dos seus próprios desafios, né? E alguns confiam mais no seu potencial, né? E às vezes deixa de lado o potencial do céu, né? Mas a palavra de Deus nos diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Mas Deus quer usar cada um de nós como um instrumento do bem. Deus não espera que se faça tudo sozinho. Muitas pessoas acabam se envolvendo na missão, mas acabam não envolvendo outros. Hoje é tempo de preparar outros para poder nos ajudar né, a espalhar essa questão do discipulado, né? Então, nós devemos abrir espaço para que outros trabalhem do nosso lado. Então, quando a Bíblia nos diz poucos trabalhadores em atividades, percebemos que alguns estão distraídos com suas próprias forças, né? Outros são trabalhadores, fazem parte da seara, e a gente vê aqui quando Jesus diz que são poucos trabalhadores, é porque o chamado de Jesus é para quem é útil, né? Para aquele que pode fazer diferença. Mas alguns trabalhadores estão desanimados. Alguns precisam ser transformados, assim como aconteceu com Simão Pedro. Ele deixou de ser desanimado e passou a ser alguém concentrado na missão, foco, destemido. Então, quer dizer, com o passar da história, nós vemos ali um novo Pedro, um Pedro transformado, um Pedro que foi alcançado pela graça de Jesus. E nós acreditamos muito que no dia a dia da vida cristã, a gente vai mudando, a gente vai melhorando. Tem pessoas que dizem o seguinte: pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Só que a gente acaba minimizando a graça de Deus em nossa vida quando assim pensamos, né? Nós podemos crescer, nós podemos nos desenvolver, né? Então, Deus, ele quer nos tirar de um estado para o outro, de um estágio para o outro. É alguém desanimado para alguém animado. É alguém desanimado para alguém concentrado. Alguém destemido, alguém ousado. O pastor Ayrton Keeler, ele tem uma frase que diz: aquele que tem ousadia tem esperança. O povo de Deus, a mensagem especial ali das 3 mensagens angélicas, principalmente para nos despertar, para entendermos que temos uma missão em nossas mãos, a gente não pode
não pode viver como se isso não fosse conosco. Temos uma missão, temos uma responsabilidade. Tem um momento que Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. E tanto Paulo como os discípulos estavam vivendo um contexto muito difícil, um contexto de perseguição. E mesmo assim eles tiveram que se reinventar. Não podiam mais batizar no rio, tinham que agora cavar buracos nas rochas e colocar água, e assim avançavam. Não podiam mais pregar nas praças, agora tinham que pregar às escondidas, tiveram que se reinventar. E mesmo assim, o evangelho cresceu. Primeiro batismo, 3.000 pessoas, depois um outro batismo, mais 5.000 pessoas. O evangelho foi avante. Deus quer usar você como instrumento de salvação. Mas diante de nós temos trabalhadores, o que mesmo? Distraídos, trabalhadores desanimados, mas que precisam se animar. Deus coloca diante de nós um problema radical. E ele também coloca uma solução radical. Ele diz ali, conforme o texto apresenta, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, tem solução, amém? Rogai ao Senhor. Então, aqui vem o aspecto da oração, o aspecto de termos uma intencionalidade nas nossas orações, pedindo para que Deus possa intervir, trazendo ali pessoas que possam nos ajudar nesse desafio da pregação do Evangelho. Então, nós temos aqui uma perspectiva radical, nós temos um problema radical, que tem poucos trabalhadores, mas nós temos uma solução também. Não ficou aqui sem apresentar uma conclusão. A conclusão aqui envolve que devemos orar mais, pedindo: Senhor, nos ajude nesse processo de capacitação, e queremos ter mais pessoas envolvidas. Rogai aqui é uma oração intensa, uma oração contínua. Orar aqui é a palavra-chave que acaba despertando a mente e o coração das pessoas para algo melhor, para algo maior. É isso que Deus tem para todos nós. Deus tem algo maior, Deus tem um projeto significativo. Sempre a ênfase de Jesus, lembra ali de Jesus e Lázaro? Jesus diz: desatai ali suas faixas, né? Então, a ênfase de Jesus é sempre despertando cada um. Ele desperta e ele despacha trabalhadores para fazer a diferença. Ele diz ali: lançai as redes. Eles fizeram a diferença. Então, amigos, a mensagem desta noite, ela traz esse foco, né, de despertamento. E vocês são aquelas pessoas que vão fazer a diferença no contexto em que estamos vivendo. Jesus apresenta esse problema, essa dificuldade, e ele apresenta uma solução muito favorável. Nosso Senhor tinha já uma ideia em sua mente, porque as multidões sempre estavam ali ao seu redor. Então, ele destaca aqui o valor da colheita. O Douglas, que mexe ali com essa questão de acompanhar a colheita, né, Douglas? Você percebe que tem um momento certo para poder colher, né? Fala um pouco para a gente aí, Douglas, como que é esse processo fale rapidamente, né? Como é que é esse processo quanto tempo leva? Toda a colheita tem um período específico? Fala um pouco para nós disso aí. Depende da cultura, né? Cada cultura tem um período, um ciclo, né? E ela tem fases de vegetativa, reprodutiva, né? Germinação. E vamos supor o milho, né? O milho, 120 dias aí você colhe. Soja, 7 dias para germinar, também um ciclo aproximadamente 120 dias aí. E para Então, poder colher, eu preciso de quê? Ela tem que estar preparada, o grão tem que ter, a planta tem que ter cumprido todo o ciclo, e aí assim você poder chegar numa senescência correta, né? Aí tem um grau de umidade, tem todo um monte de um sistema correto assim de regras assim, para você poder colher. A colheita, o plantio, ele muda de cor, alguma coisa assim? Não. Como? O que vai colher, ele muda de cor? Muda. Quando diz ali como o trigo, né? Ele muda o seu formato, mostrando que está pronto também para a colheita? Período reprodutivo, vamos por a soja, né? Ela não vai mudar de forma, ela vai aumentar, mas ela muda de cor, né? E aí cada variedade, hoje tem um monte, né? Cada variedade tem uma cor também. Aí vai influenciar clima, né? A umidade, não umidade, sol,
Tem várias coisas que influenciam a cor também. E tudo isso se der um sinal, está dando sinais, né? E se eu não colher nesse período aí, o que pode acontecer? Então a planta ela entende o seguinte, ela tem que reproduzir, ela tem que produzir semente, ela produz vida. A gente que usa para grão, para óleo, para essas coisas, né? Para alimento. A planta não faz isso. A planta pensa, eu tenho que gerar vida. Então ela gasta toda a energia em um grão para gerar vida. Enquanto encerrou o ciclo, se você não colher ou não cuidar, perde. Ela vai apodrecer ou ela vai germinar no pé e não vai conseguir ter o mesmo ciclo da outra. Então ela vai morrer. Vai, Querendo ou não, vai morrer, eu vou perder, né? vai. Então, amigos, é interessante quando Jesus ele fala que a seara é grande, ele estava olhando não para um local todo gramado. Jesus não estava olhando para um local sem vida. Ele estava olhando para a questão que envolvia ali principalmente os cereais, né? Os grãos. Então ele percebia que o grão era algo que tinha valor, né? E tinha que ser colhido no tempo certo. E tinha que ter as pessoas certas. Hoje tem todo um maquinário, mas naquela época tinha que ter pessoas ali dispostas, né? Tinha que contratar pessoas ali para poder fazer a colheita, que era um pouquinho mais difícil naquela época, né? Então, amigos, Jesus destaca aqui o valor da colheita. A colheita ela tem o seu valor, tem o seu momento, tem o seu tempo certo. Hoje é o tempo certo. Deus está sinalizando que tem muitas pessoas que estão no limiar do reino apenas esperando serem recolhidas, né? Quando uma garotinha foi perguntando acerca de quem sua mãe mais amava na família, então respondeu: ela ama Tiago porque é o mais velho, ela ama o Gilson porque é o mais novo, ela ama a mim porque eu sou a única menina. Assim, não importa, amigos, que altura você atingiu ou que profundidade a pessoa está, Deus ama por alguma característica que só Ele conhece. Deus, Ele entende, Ele compreende e mostra também que todos são preciosos para Deus. Cada um no seu ponto ali, cada um no seu patamar, né? Entendemos que o nosso coração, ou a gente tem um coração missionário, ou a gente é missionário, ou temos um coração que é um campo missionário. Deus quer usar você como instrumento do bem. Quando o Senhor comparou pessoas a um campo, ele tinha em sua mente a ideia de perigo para elas, né? A colheita ali de frutas, né? A colheita de cereais, ela tem suas preocupações, tem os seus desafios. A colheita ali, ela precisa de todo um preparo ali para poder as pragas não estragarem a produção. Jesus olha para o mundo, fazendo um paralelo com os nossos dias, né? Jesus, ele olha, e nós devemos ter esse olhar de Jesus, esse olhar 3D. Ele olha para o mundo, nós também devemos olhar para toda essa cidade de Apucarana, e Jesus olha e ele diz, né, toda essa multidão é preciosa, né? Mas ela vai se perder se alguém não fizer nada, pois são poucos os ceifeiros para juntá-los. Aqui e ali há algumas pessoas que estão colhendo e que podem, mas não estão conseguindo, porque já estão esgotados, né? Saiba que muita coisa pode cair para o desperdício, as pessoas não viverão para sempre, temos que colher no tempo certo. O tempo certo é o momento que a pessoa abre o coração, né? E nós sabemos que se nós não fizermos nada, outros farão. Falsos pastores chegaram ali picando, né, estragando a praga do secularismo, comendo ali a seara. Nós sabemos que muitos movimentos têm se empenhado na conquista de pessoas para os seus projetos, né? O plano do Islã é construir o mais rápido possível 2.000 mesquitas na cidade de Londres. Os mormons, eles constroem pelo menos aí 5 templos por dia em todo o mundo. Com um programa agressivo de evangelização e com a ajuda dos carismáticos, o catolicismo está retornando, está tomando ali o seu terreno perdido. Multidões estão ondulando de um lado para o outro, seguindo ali os ventos da nova era, do espiritismo, do protestantismo apostatado, do pentecostalismo, o novo formato do pentecostalismo, essa nova onda que está surgindo no mundo, mas Deus mesmo assim nos chama
para fazermos a diferença na vida das pessoas no tempo certo. Então, o Salvador tinha outro pensamento. Ele entendia que as massas, as multidões, estavam o quê? Acessíveis ou não acessíveis? Jesus mostrou que o momento era o momento, né? O povo estava acessível. Jesus diz, né? Ergui os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que você entendeu desse texto aí, Douglas? Quando Jesus fala esse texto aí, quando ele fala, você ali olhando, o que você entende disso aí? Eis, ergui os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O O que você trigo, entende? o trigo ele tem um momento que ele fica branquinho, né, para colher, e hoje até tem uns produtos que chamam branqueador, né, para acelerar a colheita. Mas nesse caso aí, Jesus está falando, né, que a colheita tá pronta, né, tá chegando a hora aí. Que a gente Olha precisa... que bênção, né, meus irmãos? Jesus falou ali, mas nos alcança aqui, né? Falando que está maduro, né? É o momento. Vamos passar a foice, né? E hoje? Uma pergunta aqui contextualizada, né? E hoje, quem fará isso? No passado, nós tivemos ali grandes homens como John Wesley, o reverendo aquele Dwight Moody. Teve um momento que Dwight Moody, ele pregou em Chicago, e ele disse o seguinte: eu vou dar uma semana para vocês pensarem o que vocês vão fazer de Jesus. Vou dar uma semana para vocês. Só que aí eles não conseguiram mais reunir na outra semana porque veio um grande incêndio em Chicago. Ele falou: nunca vou dar uma semana para as pessoas, né? Então nós sabemos que muitos estão vivendo o seu último momento na história. E Deus quer usar você, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a igreja cada vez mais. Mas ó, pergunta, né? Quem fará isso? Quem vai ceifar? Quem vai fazer essa obra? Muitos no passado fizeram grandes coisas, né? John Wesley, Dwight Moody, Hudson Taylor, Glenn Miller. Eles ajuntaram os molhos da colheita. E hoje, quem vai ajuntar os molhos da colheita, né? Os campos estão prontos, amém? Essa é a mensagem de Jesus. Mas não há ceifeiros suficientes. Os grãos acabam caindo no chão. O povo está acessível. Qual que são os desafios? Nós olhamos para o mundo, nós vemos a África está escancarada, a China está aberta, muitos lugares difíceis, mas muitos lugares estão mais prontos, né, para a obra, né? A solução aqui, mais trabalhadores, precisamos de mais pessoas envolvidas, mais pessoas que queiram fazer a diferença, mais pessoas que abracem a causa. William Carey, ele pregou o seu primeiro sermão missionário baseado em Isaías 54, versos 2 e 3. Eu vou pedir, Cleverson, lê para a gente esse texto aí. A experiência desse missionário, William Carey. Ele pregou seu primeiro sermão baseado nesse texto. Isaías capítulo 54, verso 2 e 3. Nos abençoe lendo o texto para a gente desse pregador do passado. Isaías 54, 2 e 3. Sim. Diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoe as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Então, o pregador William Carey, ele leu esse texto e ele queria enfatizar para os irmãos da igreja ali que Deus queria usar ele ali, apenas um rapaz, para converter os pagãos. O foco dele era ir para a Índia. E aí os irmãos falaram para ele: amigo, você quer ir, mas entenda que outros poderão fazer por você, né? Não precisa ser você, né? Deus fará com o seu auxílio ou sem o seu auxílio. Mas William Carey, ele sentia que Deus contava com seus esforços e acabou indo para a Índia e acabou abençoando ali muitas pessoas. Deus quer usar você como instrumento. Que tipo de homens o mestre quer usar? Ele quer usar aqui a ênfase, né? Pessoas que já sejam úteis, né? Pessoas que já tenham esse foco missionário,
que tenham vontade, que tenham disposição, que queiram se jogar, né, para essa obra do Evangelho. Você lembra ali da experiência de Tiago White? Mesmo coxeando de uma perna, mesmo sofrendo de estrabismo nos olhos, e uma saúde muito frágil, o jovem Tiago White, ele iniciava cada série de colheita cantando aquelas colheitas, aquelas tendas que eles faziam ali, evangelísticas, né? E ele cantava várias vezes. A ênfase da música era: verei o Senhor regressar, verei o Senhor regressar. E durante, a história registra que durante 6 semanas, ele conduziu ali mais ou menos, aproximadamente 1.000 almas a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E tinha uma outra frase também dele que dá para a gente tirar para a nossa vida, desse Tiago White. A frase dele era a seguinte, pensando nesse foco do texto que lemos, né? Ele dizia o seguinte, que o foco dele, o lema dele, era gastar-se e se deixar gastar no serviço do Senhor. Então, a visão que ele tinha de colheita relacionava-se com a obra, principalmente o foco dele ali era a obra de publicações, né? Mas percebemos que podemos tirar isso para a nossa vida também. Vamos nos gastar, vamos colaborar, vamos avançar e vamos ser usados por Deus. Deus, ele tem um plano especial para cada um de nós. É interessante que quanto mais você lançar a semente, mais possibilidades teremos de abençoar muitas pessoas, né? John Wesley já dizia, né? Esperai grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. John Wesley costumava perguntar aos jovens que enviava para pregar: alguém se converteu? Alguém aceitou? Alguém entendeu? Então, temos que sempre levar as pessoas a tomar uma decisão. Alguns estão pregando, estão dando estudo bíblico, gostam de instruir, mas não gostam de levar pessoas a tomar uma decisão. Alguns dizem: não, mas o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração das pessoas. O Espírito Santo de Deus quer tocar, mas ele quer usar você como instrumento para poder despertar a mente das pessoas, né? Para a necessidade da salvação, a necessidade de dar um passo de fé. Deus quer usar você como instrumento. O texto que lemos também, o primeiro texto que lemos, ali também mencionou que nós temos desafios. Deus, ele quer abençoar, ele quer auxiliar na pregação do Evangelho, mas ele quer usar você como aquele que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Aqui tem um texto interessante que diz: não leveis, o texto que lemos, né? Vá, pregue, mas não leveis algumas coisas aqui, né? Não leveis alforjes, né? Significa, não leveis bolsas, mostrando que nós não devemos depender, nós devemos avançar, mas sempre com dependência. É por isso que a Bíblia usa muito que nós devemos ser cordeiros, né? Cordeiros úteis. Somos cordeiros no meio dos lobos, é por isso que os cordeiros precisam depender muito do Senhor da seara. Então, aqui, quando lemos em Lucas capítulo 10, verso 4, vamos repetir a ênfase aí. Elton, lê para a gente novamente aí, Lucas capítulo 10, verso 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Pai seja nessa casa. Então, o texto aí, ele fala sobre uma atitude de dependência radical. Não leveis, mostra que nós devemos avançar nesse contexto aí, devemos depender do Senhor sem reservas, né? Devemos permanecer focados, não distrair da missão, né? Devemos fazer a missão de Jesus curando, pregando, anunciando. A seara nós entendemos que a seara ela vai culminar com um ato do Espírito Santo de Deus. Acreditamos na chuva serôdia que virá sobre a igreja. O foco da chuva serôdia é capacitar as pessoas ali, então o poder que vem dos altos céus, para poder abençoar pessoas que já são úteis, pessoas que já estão envolvidas, pessoas que já querem mais de Deus.
Então, chuva serôdia, que é o último ato da pregação no mundo inteiro, e aí se cumpre o texto, né? E será pregado o evangelho em todo mundo. Sozinhos a gente não consegue pregar o evangelho no mundo inteiro. Então, vem essa dotação do alto céu, dos altos céus, capacitando quem? Quem quer, quem é dependente, quem está avançando sem reservas, quem está cheio, repleto do Santo Espírito. Então, em outras palavras, quando fala não leveis, então nós não devemos avançar levando excessos de bagagem. Devemos avançar tendo no nosso coração esse foco, esse desejo. E Deus, Ele vai suprir as necessidades de cada um de nós. E Ele quer que nós desfrutemos. Eu já falei da oração radical, falei do problema radical, da perspectiva radical, da dependência radical. E agora o fim do texto, a ênfase final da mensagem, é falar que nós teremos uma alegria radical. A ênfase ali da Bíblia, né, é falar que o Senhor proverá. E Ele quer nos usar como instrumentos do bem. Lucas, capítulo 10, verso 17, lê para a gente ali, faz favor. Lucas, capítulo 10, verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Palavra-chave é essa aí. Eles estavam possuídos de alegria. Estavam repletos de alegria porque estavam ali cumprindo a vontade de Deus, né? Então, nossa oração para essa noite poderia ser: Senhor, lança-me para a tua obra, né? Então, a ênfase da oração que poderíamos fazer nessa noite é: Senhor, Senhor da Seara, te imploro fervorosamente que envie trabalhadores para a tua seara. Por favor, que eu seja o primeiro a trabalhar, que eu seja o primeiro a fazer a diferença. E o resultado final, a Bíblia nos diz que o resultado final é exultação. O resultado final é uma alegria verdadeira, porque você está colaborando com uma coisa celestial que envolve a questão de despertar as mentes para o Evangelho. Mentes que estão cauterizadas ali pelo pecado, que precisam ser quebrados ali pela graça de Deus. As pessoas podem dar um passo de fé. Deus quer usar você como instrumento do bem, um instrumento de salvação, um instrumento da paz de Deus. Que você possa entender cada vez mais esta responsabilidade e que você possa compreender, quando ali diz o texto, né, rogai ao Senhor da Seara, isso envolve cada um de nós. O mundo necessita de pessoas que vejam grandes oportunidades em cada situação, que não se desculpem por sua falta de ação, dizendo: ainda falta muito tempo para a ceifa. Entenda que quando mostra-se que é o momento, é o tempo, então trabalhadores ativos vão perceber que o tempo é hoje. O momento é hoje, o foco é um foco de celeridade, é um foco de urgência, é um foco de envolvimento. Quanto mais pessoas envolvidas, mais cumpriremos o ID de Jesus. Amém? Amém. Esse é o foco do Evangelho. Essa é a oração radical, muito interessante. A seara é grande, são poucos trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, não estamos sozinhos. Temos um auxílio. E Deus quer usar principalmente pessoas úteis, pessoas que queiram ser dependentes do Senhor. Que você possa cada dia ser cheio do Espírito, repleto do Espírito e faça diferença na vida de muita gente. E um dia, quando tivermos a alegria de passar pelos portões do céu, e você está ali passando pelos portões do céu com sua família, e você tem a alegria de olhar para trás, e você vê ali muitas pessoas que decidiram por Jesus, por sua causa. Multidões e multidões. Vai ser uma visão interessante. Que eu e você possamos ter essa alegria. Amém? Que a igreja que estamos ali cuidando, pastoreando, que possamos ali não perder ninguém. Possamos levar todos estes filhos de Deus e apresentar diante do Senhor estes que estavam sob os nossos cuidados e muitos outros. Porque a igreja ela está ali
no local onde ela está, no João Paulo, mas o foco de Deus não é só os membros da igreja, o foco de Deus é todo o bairro. Essa é a nossa missão. É toda essa cidade. A seara é grande. Vamos rogar ao Senhor Deus. Senhor, queremos mais trabalhadores. Coloque isso em nosso coração, esse desejo, essa vontade, que possamos juntos fazer a diferença, amém? Que todos vocês possam ter a bênção do Senhor e possam ajudar a igreja a ter um foco diferente. Não um foco de apenas conservar, mas um foco ligado à expansão. É para isso que Deus nos chamou. Amém? Amém. Vamos orar? Que todos vocês fiquem na paz de Jesus. Vamos orar. Querido Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem despertado estes teus filhos como líderes de tua igreja, e eles têm trabalhado ali nos corações, nas mentes, e têm incutido, têm colocado a semente do Evangelho no coração do seu povo, e têm ajudado muitos ali a pregar, muitos ali a darem estudo bíblico. Queremos continuar com esse foco. Queremos não viver só para nós mesmos, queremos sim viver para uma obra maior, para um projeto superior, uma obra maior que envolve a pregação do Evangelho. São coisas ali muito espirituais que o Senhor coloca em nossas mãos. Nos capacita cada vez mais, usa-nos para teu serviço, e que durante toda essa semana que está diante de nós, possamos avançar e que possamos realizar e esperar grandes coisas de Deus. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.